Estamos começando um podcast e nele nós vamos discutir um tema extremamente interessante. Nós vamos começar falando sobre sequestro emocional. Esse é o primeiro de uma série e o meu convidado hoje é o professor Adriano. Professor Adriano, se apresenta para nós aí. Olá, Falcão. Olá, meus amigos. Um prazer estar aqui contigo. Sou o Adriano. Gosto de começar me apresentando dizendo que gosto de gente. E gostar de gente envolve estudar sobre pessoas. Sou professor no MBA da Unip em Neurociência e Gestão de Pessoas, onde a gente tenta ali abordar como que o ser humano funciona através da filosofia, da neurociência. Então, é uma oportunidade de entender melhor esse mundo interior das pessoas para que a gente tenha relações melhores, né? Seja no âmbito do trabalho, também no familiar. Então, também tem uma empresa que desenvolve treinamentos para outras empresas nessa área de desenvolvimento humano, faço atendimentos individualizados também. Então, é muito bacana estar aqui e espero poder contribuir bastante com a tua audiência, Falcão. E tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. Obrigado pelo convite, viu? Muito bom, muito bom. Adriano, o que eu estava pensando aqui é falar sobre sequestro emocional. Sequestro emocional é uma coisa que às vezes acontece conosco e às vezes a gente não percebe. E é uma coisa importante da gente conhecer. Fala pra gente aí, o que é um sequestro emocional? É muito legal começar já com esse tema, né, Falcão? Porque o tempo todo a gente está produzindo emoções. E se a gente não tem consciência do mundo emocional que a gente está vivendo, a gente tende a tomar decisões no piloto automático. Então, o sequestro emocional, eu gosto de trazer como exemplo. Você lembra em 2006, na Copa do Mundo, que o Zidane foi e deu uma cabeçada no Materazzi, no final da Copa do Mundo? Então, aquilo foi um sequestro emocional. O Materazzi foi lá e falou alguma coisa para o Zidane, e lá no meio do jogo, o Zidane, um cara extremamente equilibrado, né, que tem aí um histórico, um grande jogador, foi lá e deu uma cabeçada no Materazzi. Eu gosto até de mostrar essa cena em aula, para a gente entender o que é o sequestro emocional nesse contexto, onde a atitude é desproporcional, né? Então, quando a pessoa está sequestrada emocionalmente, a capacidade de raciocínio dela fica diminuída, então a tomada de decisão fica mais perigosa. É interessante, isso quer dizer que no trânsito a gente pode ter ali um sequestro emocional, não é? De repente perder a paciência com alguém dentro do trânsito, ou numa fila, ou em qualquer circunstância, isso é um sequestro emocional, né? Exatamente, exatamente. Por isso que é importante entender o que está acontecendo na nossa realidade emocional naquele momento, nomear a emoção, investigar a origem dela, para depois agir. Porque se a gente age sem fazer essa análise prévia, a gente pode aí ter uma ação desproporcional, né? Porque é importante abrir um parênteses aqui, acho que você concorda comigo, que emoções, ou as nossas emoções, a gente não consegue controlar. A gente consegue controlar o nosso comportamento Perfeito. em relação às emoções, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falou, não, eu controlo minhas emoções. Eu falei, você controla suas emoções? Então tá bom, então tenha nojo de mim agora. Você vai ficar com nojo? Conseguiu? Fica com medo de mim agora. Não dá. Eu posso controlar o meu comportamento em relação às emoções. E as emoções, eu estou entendendo que ela compromete o processo decisório na hora que você está sob um sequestro emocional, na hora em que você não é senhor das suas decisões, em última análise, né? Exato. E a gente precisa, acho que, tomar cuidado. Me diz uma coisa, o que a gente pode fazer para minimizar esse problema? Como é que a gente conseguiria fazer isso? Um caminho que é muito interessante que a gente conduz, né, para falar disso e ajudar as pessoas a serem mais conscientes, é primeiro entender que as emoções estão acontecendo o tempo todo. Aqui dentro de mim tem emoção acontecendo, dentro de você também. Só que como a gente já fez isso muitas vezes, a gente acaba conseguindo lidar com isso. Eu costumo dizer até que das primeiras vezes que eu dei aula na minha vida, eu tremia, gaguejava, né? Porque eu não conseguia lidar com aquilo. E na medida que você vai fazendo várias vezes, você vai se acostumando e tendo mais consciência. Levando para a parte teórica, é entender quais são as emoções, nomeá-las. Entender que nós temos medo, tristeza, raiva, alegria, surpresa, nojo, que são emoções que já vêm de fábrica, digamos assim, né? Quando a gente nasce,
a gente já passa a experimentar essas emoções. Tendo consciência disso, e aí a gente vai ampliando ainda mais o nosso vocabulário de emoções. Porque quando a gente estava na escola, né, Falcão, a gente não aprendeu em aula o que que é ciúmes, o que que é inveja, o que que é medo, o que que é tristeza. Então a gente foi aprendendo ali no decorrer das nossas experiências. E hoje em dia as escolas estão investindo mais nessa temática. Eu, inclusive, já dei aula no ensino médio para uma matéria chamada Projeto de Vida e Empreendedorismo, onde a gente levava esses temas sobre autoconhecimento para os alunos, para eles já terem essa bagagem, né? Porque tem até uma estatística que diz: as pessoas são contratadas pelo perfil técnico, um currículo maravilhoso, mas são demitidas por problemas comportamentais que estão relacionados à questão das emoções. Se a pessoa não lida bem com as emoções e com a parte subjetiva dela, ela acaba não conseguindo interagir bem com as outras pessoas. É interessante que, sob sequestro emocional, a gente age impulsivamente, né? A gente acaba fazendo as coisas impulsivamente, nem percebe. Quando percebe, já fez, né? Quando percebe, já xingou, já brigou, já fez, acontece. E tem isso, em tese, é extremamente negativo, né? Sem dúvida nenhuma, em algum momento a emoção pode te ajudar. Quer dizer, na hora que você tiver que tomar uma atitude muito rápida, você vai ganhar adrenalina com a emoção e ela pode te ajudar nisso. Mas, de qualquer maneira, a atitude, partindo de um sequestro emocional, ela acaba sendo sempre sem controle, né? Você não tem muito controle, você é capaz, você pode atropelar as coisas, né? E aparece um outro tema aí, que é interessante, que é a heurística, né? Porque na heurística nós também agimos impulsivamente, nós também agimos sem pensar. Mas aí já partindo da experiência e não da emoção, né? Quer dizer, é aquela ideia, se você viu fogo, você pega a água e apaga o fogo. Isso é a sua experiência. Eu nunca me esqueço, estava lá fazendo um feijão, e o feijão, eu pus sal no feijão e salguei o feijão. Minha mãe chegou lá e falou: o que aconteceu? Eu falei: eu salguei o feijão. Ela falou: põe uma batata. Eu pus a batata para... Ela falou: batata, tira o sal. Não foi uma reflexão, não houve uma reflexão efetiva. Exato. Houve sim uma atitude heurística, quer dizer, ela trouxe aquilo da bagagem, da experiência que ela tem, né? Perfeito. E é interessante a gente observar que, na maneira em que... Eu estou me alongando aqui, mas já vou te passar a palavra, hein? Imagina, fica à vontade. A gente fala em sequestro emocional, nós estamos agindo impulsivamente, sem controle nenhum. Quando eu estou falando em heurística, é pontual. Ele parte da sua experiência. Só que a heurística está submissa aos vieses, né? Não é verdade? Isso pode interferir nessas nossas decisões quando a gente fala em heurística. Perfeito, não, e foi muito legal você falar disso, porque esse contexto do sequestro emocional que a gente iniciou foi no sentido de ter um comportamento desproporcional e inconsequente. Mas nesse contexto que você está trazendo agora é perfeito. Imagina se a gente está atravessando a rua, está vindo um carro em alta velocidade. Eu não vou parar e pensar: que emoção estou sentindo agora? Eu vou para a direita ou para a esquerda? Não, eu tenho que sair da frente. É o sistema de defesa do nosso cérebro também que aciona essa impulsividade. Então, o que nos leva, às vezes, a fazer atitudes desproporcionais também tem ligação com essa necessidade do cérebro de se defender, né? A gente precisa se preservar. Só que a nossa racionalidade, o que nos torna humanos, diferente dos animais, dos bichos, é essa capacidade de ver que, poxa, eu posso bater em alguém, mas isso não é humanamente correto. Então, embora o alívio seja fazer isso, essa atitude violenta, isso é desproporcional, então não vou fazer isso. Então, o que me torna humano é essa capacidade de raciocinar. Mas nesse contexto onde eu preciso me defender e me proteger, realmente não tem que ficar pensando se eu vou para a direita ou para a esquerda, joga a batata lá no feijão para resolver o problema, porque é fruto da experiência, né? Muito bem. E é interessante que o que às vezes preocupa, que deve preocupar a gente nessas decisões que envolvem a heurística, né? Portanto, todos esses experimentos que a gente viveu,
é que isso está sujeito a uns vieses, né? Por exemplo, o efeito halo é um deles. Quer dizer, de repente você olha para uma pessoa, que ela é uma pessoa bonita, que fala bem, que tem uma boa postura, que tem isso, e você acha então que ele é melhor que o outro, porque o outro não tem todas as características. E como o efeito halo acontece de uma maneira consciente, ele é impulsivo, a razão entra depois que você pode perceber a confusão que você pode ter arrumado, em uma decisão impulsiva nessa condição. É interessante isso. Você podia falar um pouquinho desse contexto, sobre inteligência intuitiva? Esse assunto, o que te coloca dentro disso? É muito legal sobre a intuição, e muitas vezes a gente tem essa ideia de que a intuição é algo que vem do nada. Mas não, pensando filosoficamente e neurocientificamente, a intuição ela é um processo racional. Eu, por exemplo, eu posso ter uma intuição aqui sobre algum tema de filosofia, neurociência e comportamento humano. Essa intuição pode surgir aqui. Por quê? Porque a minha bagagem é dessa área. Eu não conseguiria ter uma intuição sobre física quântica, por exemplo. Um músico virtuoso, ele tem uma intuição, nossa, de onde surgiu esse solo? Surgiu esse solo por conta de tantas horas que ele se debruçou naquele instrumento para poder chegar naquela coisa intuitiva. Então não é do nada. Realmente tem uma bagagem por trás que faz com que esse processo intuitivo aconteça. Interessante. Então a gente cria um ciclo, né? Na hora que você fala que a intuição é um processo que vem do conhecimento, porque você não consegue intuir nada que você não conhece, como você falou, eu não conheço nada de física quântica, não tem como intuir em física quântica. Exato. E é interessante que, então, se ela vem do conhecimento, uma das coisas que traz conhecimento para a gente são as nossas emoções. Todas as vezes que a gente passa por um processo emocional, nós não somos mais o mesmo, nós aprendemos alguma coisa muda na gente. Pode ser uma coisa pequenininha ou pode ser uma coisa muito grande. Mas, de qualquer maneira, toda vez o processo do conhecimento, ele traz emoção. Quando a gente descobre alguma coisa, aquilo nos emociona. Então, imaginar que as emoções podem criar um sequestro emocional que faça a gente agir impulsivamente e medir as consequências depois, tá certo? Mas ele gera conhecimento. Este conhecimento pode fazer com que você haja também impulsivamente numa situação heurística, pelo seu processo de conhecimento. Isso esse conhecimento vindo da emoção, mas este mesmo conhecimento no inconsciente, porque a inteligência intuitiva é do inconsciente, portanto ela cai no racional. Então o racional avalia, ela está menos sujeita aos viés. É aquela voz interior que você chega em algum lugar e, opa, tem alguma coisa errada aqui. Isso tem a ver com o que você já viveu. E o seu inconsciente está, se cuida aí, dá uma olhada aí, porque a coisa parece que estava complicada. Exatamente, Falcão. E é muito legal. Isso que você está falando também tem a ver com as cicatrizes neurais. Nós temos a nossa bagagem de vida. Só que o nosso cérebro, ele não diz arquivo não encontrado. Por exemplo, se você for no seu computador e digitar o nome de um arquivo, e esse arquivo não tiver, ele vai dizer arquivo não encontrado. O nosso cérebro não faz isso. O nosso cérebro pega por aproximação. Então, o que acontece? Todo o histórico que nós temos, ele é acessado quando algo novo nos acontece. Por exemplo, sabe quando a gente vê alguém pela primeira vez e fala assim, putz, não fui com a cara dessa pessoa. Por quê? Não é porque você está tendo ali uma visão, é porque alguém no passado que te causou algum trauma, alguma coisa que não foi legal, se assemelha, a simetria do rosto é parecida, o tom da voz, e que te remeteu inconscientemente àquela situação do passado, que, como você bem disse, como a gente aprendeu emocionalmente, os traumas também causam isso. A cola emocional que acontece numa situação ruim. Então, o nosso cérebro nunca diz arquivo não encontrado, ele sempre vai buscar por aproximação no arquivo que nós temos através das nossas experiências. Não, legal. E acho que você podia colocar para a gente aí, falar um pouquinho então sobre o cérebro trino, né? Você falar sobre onde estão as emoções, onde estão as memórias e aonde está a razão dentro do nosso cérebro. Eu acho esse assunto muito interessante, porque
a gente conhecer o nosso cérebro um pouquinho ajuda, grava. Fala um pouco aí pra gente sobre isso. Então, didaticamente, o cérebro é dividido, né, de uma forma bem assim, en passant, porque a ideia não é a gente mergulhar tão a fundo em neurociência, mas a gente pode enxergar o cérebro trino da seguinte maneira: a gente tem um tronco encefálico, que é o reptiliano. O tronco encefálico ele é responsável pelas nossas funções vitais, respiração, batimento cardíaco, fluxo sanguíneo. A gente não precisa ficar lembrando que precisamos respirar. A gente não precisa ficar lembrando ao nosso coração que ele precisa bater. Isso está acontecendo, né? A segunda parte, é a outra parte mais primitiva também, é o sistema límbico. Os animais, os mamíferos também têm esse sistema, que é onde são produzidas as emoções. E a parte mais desenvolvida é o córtex, né? A terceira parte, essa parte mais externa, que quando a gente observa um cérebro, a gente vê ali que essa parte aqui mais externa, né? Que é responsável pela nossa tomada de decisão, é responsável pela questão racional. É claro que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente consegue enxergar dessa maneira para perceber que as emoções estão sendo produzidas ali no sistema límbico, tem todo um funcionamento do nosso corpo regido pelo tronco encefálico e a nossa tomada de decisão, e esse é um dos grandes focos do seu trabalho, né, Falcão? Acontece muito pelo trabalho do córtex. Quando a gente toma a nossa cervejinha de fim de semana, por exemplo, a gente diminui um pouco o funcionamento do córtex. Então a gente fica mais relaxado, a gente fala mais umas gracinhas, né? Quando a gente toma umas cachaçinhas, né? E nosso processo de decisão também fica modificado por conta da diminuição do funcionamento do nosso córtex. Ainda bem que ela não mexe com outras partes do cérebro que controla o coração, porque é a parte mais primitiva, ali a gente não consegue mexer, né? Isso. E é muito atuo subconsciente, né? Porque é ali que cuida do nosso corpo, independente da gente, né? Não é uma coisa que... Mas é interessante, exatamente, porque o funcionamento do nosso cérebro, ele é brilhante, ele é extremamente brilhante. E uma das coisas que me fascina é que a gente precisa da razão, e às vezes a razão não consegue, tentar entender como as coisas estão acontecendo. Porque o nosso cérebro mistura o real com o imaginário, o real com o irreal em algum momento, né? E isso eu acho extremamente interessante. Eu vou falar uma coisa para você, nós estamos falando já há uns 20 minutos, mas eu acho que a gente precisa dar uma interrompida, porque mas tem muita coisa para falar. Então vamos chamar isso aqui de parte 1 e a gente vai voltar e fazer a parte 2 dessa conversa com o professor Adriano. Tá bom, Adriano? Até já, meu amigo. Até.